Por falar em demências, ontem nós vimos, né, a CNN trouxe a público, né, diálogos do tal Ailton Barros, que é um ex-major do Exército. Nós já sabemos que ele conversou com Mauro Cid, então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, combinando como eles fraudariam o sistema de registro de vacinação. Certo, menino? Certo. Sim. Aí nós vimos o tal Ailton dizer que ele sabia, inclusive, que a gente tinha matado Marielle. Dizendo quem é que ia praticar fraude para ele. Combinando com Mauro Cid, que Mauro Cid falaria com o embaixador para resolver o problema do Marcelo Siciliano, que se encarregaria de mudar lá o registro da mulher do Mauro Cid, acho que se chama Beatriz, se não me engano, né, de vacinação. Só que teve mais. Eles conversaram sobre golpe de Estado. Olha que bonito, Valdemar. Gabriela Santiago Cid, viu? Gabriela. Oi? Gabriela, a esposa. Ah, Gabriela. Beatriz Gabriela, é uma tá das bom. filhas. É. Ah, tá. Gabriela, então Beatriz é uma das filhas. Você vê que não fiquei tão longe. Olha aqui. Diz essa conversa captada, né, que circulou ontem. É o seguinte, entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes, que era então comandante do Exército, para que ele faça o que tem que fazer. Quero golpe. Até amanhã à tarde, ele aderindo, bem, ele faça um pronunciamento, então, se posicionando dessa maneira para a defesa do povo brasileiro. E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa. Que hoje, viu, né, eu não preciso falar. Ele está dizendo, o Bolsonaro está sem moral, porque ele não vai para o pau, né? Está abalado em todo o Brasil. Eles estão falando de golpe de Estado. Fraude de vacina, golpe de Estado. Todas as mesmas pessoas, as mesmas personagens, a mesma turma. Que provavelmente desconfiaram de vacina. É o esgoto moral, político, existencial. Vamos para um aí. Bom, PF vai investigar também, vai tentar ver o que fazer, em que âmbito investigar isso. Vamos lá. A Polícia Federal investiga esses áudios enviados por esse ex-major do Exército ao coronel Mauro Cid para tratar desse eventual possível golpe de Estado. Segundo as autoridades, ainda existe a dúvida se um novo inquérito será aberto para apurar essas gravações ou se haverá um compartilhamento de provas no âmbito de outras investigações. Os agentes da Polícia Federal já começaram a analisar os pendrives apreendidos durante a operação realizada nessa semana, incluindo um que seria do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha aqui, nós temos 3 inquéritos sobre o golpe até agora. Sobre a tentativa de golpe. Tem o 4921, que são os chamados autores intelectuais, né? Aqueles que aderiram, se manifestaram, tal. Então vamos lá. Se a gente for pegar aquele grupo de Brasília, são aqueles que estavam ali nas imediações do QG do Exército. Tem a turma que foi presa partindo para o pau, para paulado, o 4922, e tem o 4920, que é o dos financiadores. E aí se vai ver se nesse caso aqui se faz um inquérito específico ou se há um compartilhamento de provas, que me parece, Valdemar, é o mais provável. Uhum. Né? Não acho que tenha que abrir, porque você já tem, você vai ter que investigar o que aconteceu com as vacinas. Isso não tem dúvida. Né? Com esses registros falsos. Né? Me parece que abrir um inquérito específico para isso não faz sentido. Então aí integra um desses 3 inquéritos. O que integra? As evidências colhidas integram um desses 3 inquéritos. Né? E era engraçado que o Ailton dizia assim também, numa outra frase dele. O outro lado tem a caneta. O outro lado é o PT, o poder. Nós temos a caneta e a força. Braço forte, mão amiga. Lema do Exército. Qual é o problema, entendeu? Quem está jogando fora das 4 linhas? Somos nós? São! Olha só que coisa. São, claro que são eles.
Não somos nós, então nós vamos ficar dentro das 4 linhas, a tal ponto ou linha, mas, sei lá o que ele quer dizer com isso. Mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar. Vamos dar de passagem perdida, isto é, nós vamos ficar quietos? É golpe. O que ele queria? Aí você pode falar, mas é só um maluco. Não, maluco, por suposto. Mas era um maluco qualquer? Não é um maluco que foi votar com o presidente no dia do segundo turno? Não é um maluco que frequentava as solenidades do presidente? Não é um maluco que em fevereiro participou de uma live do presidente? Que isso também eu acho engraçado na turma que quer passar pano no Bolsonaro. Falar, vocês levam muito a sério o que esses malucos dizem. Mas, Vólio Bene, quem é que andava com maluco? Eu? Bom, até ando com alguns, mas que não querem dar golpe. É maluquice de outro, é tudo maluco beleza. Entendeu? Maluco beleza no sentido assim de pessoas que pensam coisas boas. Eu não ando com maluco golpista. Se você anda com maluco golpista, e se o maluco golpista se manifesta, e se ele é das suas relações, e se o presidente efetivamente andou dizendo coisas, insinuando que algo iria acontecer, e isso se deu, então é preciso que arque com a responsabilidade. Né? E aí a turma está meio preocupada. E esse Ailton, será que ele pode complicar? Vai lá. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão mais preocupados com o ex-major Ailton Barros do que com possíveis revelações envolvendo Mauro Cid. Segundo o UOL, o ex-ajudante de ordens é visto como soldado leal do ex-presidente. Barros, que chegou a ser expulso do exército, não tem a mesma intimidade com Bolsonaro. Para as pessoas que participam do clã, ele tem um comportamento imprevisível. Ele tem um comportamento imprevisível, né? Considerado falastrão. Agora, é a velha história, né? Eu não ando com gente que fica me constrangendo. Você imagina, você tem um amigo maluco, aí você fica circulando com seu amigo maluco por todo canto. Eu acho que o cara dizia maluquices que eram do gosto do Bolsonaro. O cara dizia maluquices que o Bolsonaro gostava de ouvir. Eles compartilhavam maluquices. Porque aqui é muito importante a gente dizer o seguinte. É claro que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. E é claro que as Forças Armadas não aceitaram. Entendem? Lembram-se quando ele demitiu o Azevedo e Silva, meu tio, ministro da Defesa? Uhum. Lembram-se que os 3 comandantes militares se demitiram? Ali, ele tentou estabelecer a sua própria linha justa da sua cabeça do que ele queria das Forças Armadas. E os militares disseram não. Especialmente o general Pujol, então comandante do Exército. Disseram não. E o Bolsonaro tentou arrastar as Forças Armadas para uma aventura. Nós vimos o assédio de que o TSE foi alvo pelo então ministro da Defesa na reta final da eleição. A demora do Ministério da Defesa em dizer que nada havia contra as eleições, criando um clima de suspeita. Sim, ele tentou, mas as Forças Armadas se mantiveram no eixo, pelo menos na sua maioria. Ah, Reinaldo, será que não havia lá tentações golpistas? Claro que sim. Mas triunfou o bom senso.
O fato dele não ter conseguido dar o golpe não quer dizer que ele não tenha tentado dar o golpe. E ter tentado dar o golpe já é suficientemente grave. E a contaminação política das Forças Armadas. O que a gente tem aí mais ainda sobre o Cid? Vai lá. O comando do Exército não deve abrir uma investigação própria contra o tenente-coronel Mauro Cid. A alegação é que o militar já está à disposição da Justiça para responder a respeito dessas acusações. Segundo o jornal O Globo, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, acredita que o momento é de cautela. Um grupo mais radical de militares, principalmente de oficiais da reserva, como o ex-ministro Braga Neto, demonstrou incômodo com a prisão do tenente-coronel. Ah, tá incomodado? É mesmo? De que tipo é o incômodo? O senhor não é aquele que saindo, depois da eleição, saindo de um papo com o Bolsonaro, abraçou uma senhora que fazia apologia do golpismo? O senhor abraçou dizendo, sugerindo que algo iria acontecer? Não é o senhor, não? Hã? Não é o senhor que, na condição de ministro da Defesa, emitiu notas que faziam, assim, apologia do golpe de 64? E quem faz apologia de um golpe faz apologia de qualquer golpe, né? Vale bem. Sim. O senhor está preocupado? Bom, do ponto de vista disciplinar, eu até digo o seguinte, vale bem, isso que o Mauro Cid fez realmente não é um crime militar. Não é justiça comum mesmo. Uhum. É justiça comum. Eu só me pergunto se alguém com esse histórico está habilitado a qualquer posição de comando. Isso honra as Forças Armadas? Hein? Aquilo que se espera de retidão de um militar é isso? É tentar fraudar um documento público? É organizar uma operação para resgatar ilegalmente uma joia de 16,5 milhões? Que entrou ilegalmente no país? É colaborar com o presidente para vazar, para quebrar o sigilo de maneira ilegal de uma investigação em curso no TSE? É com este militar que eu devo contar para me proteger? Eu como cidadão brasileiro? Para proteger o nosso território? Para manter incólumes as nossas instituições? Como está lá no artigo 142? A integridade dos poderes? É isso, Braga Neto? É essa noção que você tem de um bom militar? Ah, não, mas é militar, não pode ser preso. Quem disse? Quem disse? Porque senão você está falando de si mesmo, né? Você foi fazer política, não foi? Você é um militar, foi militar, na verdade, reformado. Mas agora você é político. E o Mauro Cid estava exercendo uma função que, em último caso, é política. Não é? Agora, eu reconheço, Braga Neto, eu conheço o Código Militar. Ajudante de ordens é ajudante de ordens, né, cara? Sim, ele não tinha vontade, ele exercia a vontade do outro. Ele praticava a vontade do outro. Não é? Ainda que aí sim cometeu imprudência e procurou... Data da suposta aplicação, quem era menor de idade não poderia tomar a vacina da Janssen, que só estava liberada para quem tinha 18 anos ou mais. O militar e as filhas teriam tomado as doses no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ah, é uma vergonha. E tem também a questão aqui de São Paulo, vai. A Prefeitura de São Paulo registrou um boletim de ocorrência no dia 9 de janeiro desse ano, depois de encontrar inconsistência no sistema do Ministério da Saúde envolvendo uma possível aplicação de vacina no ex-presidente Jair Bolsonaro lá em 2021. Como a gente falou ontem, essa eventual imunização teria ocorrido em julho de 2021, essa suposta. No entanto, a Secretaria de Saúde negou que ele tenha passado por qualquer unidade básica de saúde da cidade nessa data mencionada. O caso foi registrado como falsidade ideológica.
Ai, meu Deus do céu. E aí, Larissa, eles usavam e-mail para isso. Ô, obsessão, não. Eles têm uma obsessão comigo, viu, Vale Bene? Eles são loucos por mim, vai. E tem um dado curioso, para dizer no mínimo, envolvendo essa possível fraude em São Paulo. Segundo o portal UOL, o e-mail cadastrado na ficha de vacinação foi o seguinte: lula@gmail.com. O CPF, nome, dia e mês de nascimento inseridos são os mesmos do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o ano de nascimento foi colocado de forma errada. Ai, meu Jesus. É do balacobaco. E aí, olha só, vamos para 9. Presta atenção aqui. Porque aí vocês vão saber de um outro privilégio que muita gente não sabe, de que gozam os militares. Similar daqueles que gozam a privilégio de juízes. Você sabe que quando você é militar, ou mulher de militar, é possível você ser viúva de homem vivo. O que, Reinaldo? Você não sabia? Chama lá o povo que eu vou explicar agora como é que você é viúva de pessoa viva. Vai lá. A mulher do ex-major Ailton Barros, Reinaldo, recebe R$ 22.841,28 de pensão pela morte dele. Recebe líquidos R$ 14.945,32. Isso porque Ailton foi preso mais de uma vez entre 1997 e 2006, o que o tornou indigno para seguir como militar. E por causa disso, ele foi expulso das Forças Armadas por desonra. E no sistema do governo federal, o nome dele aparece com direito à pensão. Consta como beneficiária Marinalva Leite da Silva Barros, identificada como viúva de Ailton. Ele está vivo, Reinaldo, mas está morto para o governo. Como que funciona isso? Atenção, quando o militar é expulso por crime, indisciplina, não sei o quê, ele tem declarado que se chama morte ficta. Hein? Morte falsa. A palavra ficta, ficto, vem do verbo em latim fingere. Fingere. Momento cultural. Fingir. É uma morte fingida. Fingire, na verdade. Morte fingida. Ele se declara a morte porque o princípio é o seguinte: ele foi expulso, mas a família não pode ser prejudicada. Isso foi mantido. Quando teve a reforma da Previdência, isso foi mantido. É claro que é um absurdo. É claro que é até difícil de explicar. Então, para todos os efeitos, para o Exército, o Ailton está morto. Só que ele é advogado. E a mulher recebe a pensão. O sujeito comete falhas graves, é expulso, e como punição, a sua família recebe o seu salário. Não acontece com o juiz também, que o juiz é flagrado se corrompendo. Ele é aposentado compulsoriamente. Ele é aposentado compulsoriamente e recebe a pensão, recebe a aposentadoria correspondente ao tempo de trabalho. Tá bom para vocês? É fácil de explicar? Não. Aí você pode dizer assim, não, mas a família de fato não tem nada a ver. Sim, mas e os outros? E os privados? A família de um outro safado qualquer, civil, pode reivindicar isso? Não, né? É claro que não faz o menor sentido. Mas é um privilégio que existe. Carluxo está enrolado. Mais enrolado.
A conta bancária do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, recebeu de 2005 a 2021 quase R$130 mil em depósitos em espécie, sendo R$91 mil sem origem identificada, o que aponta um laudo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Um dos créditos sem identificação do depositante, de R$10 mil, foi feito uma semana antes do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro adquirir um imóvel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Vamos com mais dados aí, vai lá. As informações. Constam do laudo feito pelo Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público no âmbito da investigação sobre a rachadinha no gabinete de Carlos na Câmara Municipal. A investigação contra Carlos, ainda não concluída, foi aberta depois do jornal Folha de São Paulo revelar em 2019 a existência de uma funcionária fantasma no gabinete do vereador. É isso.